Olá, eu quero compartilhar com você algo que Jesus disse que é muito importante. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus falou as seguintes palavras: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós ouvimos muitas histórias sobre tempestades que causam grandes estragos, tanto no patrimônio que algumas pessoas levam uma vida inteira para construir, quanto também estragos pessoais, quando a própria vida de alguém da família é ceifada por causa da fúria de uma tempestade, e não apenas isso, mas principalmente por causa da relutância em tomar providências sérias quanto ao fundamento das construções. Mas é óbvio que essa história de Jesus não está falando simplesmente de casas físicas, concreto, madeira, construções civis. O Senhor Jesus está falando sobre vida. E a palavra que Ele está dando aos seus leitores e a nós nesse texto é uma palavra a respeito do que nós fazemos com essa outra construção, que é a mais importante de todas, que é a construção da nossa história, da nossa vida. Jesus nos trouxe palavras de edificação, palavras de fundamento para a nossa existência. Jesus nos deu princípios, valores, conceitos, para que a gente aplicasse isso na vida e que a partir disso nós tivéssemos uma construção de uma vida segura, boa, bem resguardada diante dos problemas da vida. Nós todos, por exemplo, somos pecadores e Jesus foi extremamente claro e assertivo em dizer isso. Todos nós erramos. Erramos em muitas coisas. Quando não erramos no falar, erramos no pensar. Quando não erramos no falar e no pensar, erramos no agir. E todos nós cometemos erros. E por isso mesmo nós precisamos de um Salvador. Alguém que possa nos ajudar na nossa miséria, na nossa falta de justiça, na nossa falta de amor, na nossa falta de perdão. E então Jesus veio para ser este grande suporte, esta fundação para a nossa vida. Ele nos ama com um amor eterno e nos ofereceu, através das suas palavras, da mensagem do Evangelho, a segurança na vida e a esperança a respeito do futuro, porque Ele é a nossa garantia. Por isso Ele diz: quem ouve estas palavras e as pratica, quem ouve essas palavras e confia nelas, é como um construtor que, na hora de fazer sua casa, procura, primeiro, um terreno sólido, firme, consistente, e constrói uma casa com bases seguras e profundas, que são capazes de enfrentar as tempestades da vida e não serem destruídas. Por outro lado, Jesus disse que as pessoas que simplesmente ignoram as suas palavras, não dão ouvidos às suas promessas, ao seu alerta, muito menos à sua mensagem de esperança, que é a mensagem do Evangelho, é como um construtor louco que constrói a casa num ambiente arenoso, constrói a casa numa praia, numa areia, e não faz fundação forte, não coloca fundamentos seguros. E a mesma tempestade vem, e aquilo que foi resistido por uma casa construída sobre a rocha acaba sendo altamente destrutivo para aquela casa que está construída sobre a areia. A pergunta é: como está a construção da sua vida? Como está a construção da nossa vida? Isso depende do que nós temos feito com aquilo que temos ouvido e aprendido a respeito de Jesus, com aquilo que temos feito a respeito da mensagem de salvação. A cruz, que é um símbolo do cristianismo no mundo todo, as pessoas logo sabem do que se trata quando vem a imagem da cruz. A cruz deveria ser para nós uma santa lembrança de que a única chance que nós temos diante da nossa existência, cheia de pecados e de erros, a única chance que nós temos é Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, é fundamental que na construção da minha vida
eu coloque como fundamento da minha casa exatamente essas palavras de Jesus, as palavras de salvação. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu preciso fazer dessas palavras de Jesus a fundação da minha vida. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. E eu preciso fazer dessas palavras a fundação da minha vida. Jesus, antes de morrer naquela cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu preciso fazer disso a fundação da minha vida. Afinal de contas, Jesus é o único capaz de perdoar aquilo que aos nossos olhos é imperdoável. Jesus ressuscitou e Jesus disse aos seus discípulos: eu estou subindo para o Pai, mas um dia eu voltarei e vou levá-los para que onde eu estiver, vocês estejam também. E eu preciso fazer disso a fundação da minha vida. Dinheiro não pode trazer esperança. Patrimônio não traz esperança. Nada nessa vida pode trazer esperança, exceto o Senhor Jesus. Porque Ele me dá esperança não apenas no presente, mas Ele me dá esperança quanto ao futuro, quanto à eternidade. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito na construção da sua vida? Você precisa dessa fundação, desse fundamento seguro que é Cristo Jesus. Ele é a rocha da nossa existência. Construa uma casa segura para você, para a sua família. Construa uma vida sobre o firme fundamento do Evangelho do Senhor Jesus. Só assim você poderá ter esperança diante das grandes tempestades da vida. E acredite, elas virão sobre a casa de todos. E as únicas casas que resistirão são aquelas que estão fundamentadas sobre Cristo. Que Deus te abençoe e te dê uma construção segura.